Bom, na etapa de transformação, a gente quer entender exatamente o que é transformar os dados. Basicamente, transformar os dados significa qualquer modificação que a gente faça, né, nos dados que são provenientes dessas fontes. Então, não é qualquer modificação que eu vou querer fazer, né? Então, tem as principais modificações e a gente faz essas modificações com um objetivo, né? Então, dependendo do que você quer realmente trazer ali no seu DW, né, no seu banco de dados final, você pode aplicar uma ou mais, né, técnicas aqui que a gente está passando nesse slide. Então, a primeira, por exemplo, é relacionar informações. Você pode, por exemplo, ter informações de custos do Facebook Ads, você pode ter informações de custos do Google Ads, né? E você utiliza essas plataformas na sua empresa, você pode extrair essas informações e agrupar, né? Relacionar essas informações em relação, por exemplo, à data, né? Então, no dia X, quanto teve de gasto nas duas plataformas ao mesmo tempo, no dia Y, quanto teve de gastos e assim por diante. Então, é possível aí você também relacionar informações. Esse tipo de relacionamento que eu comentei é simples, né? Mas dá para fazer relacionamentos mais complexos, né? Com queries SQL, por exemplo, que são um pouquinho mais complexas, que utilizam várias fontes ao mesmo tempo, várias tabelas em que você tem os seus conectores, né, as suas chaves primárias, estrangeiras, que você vai relacionar essas informações e trazer dados tanto de uma quanto outra tabela, né? Ou às vezes só de uma, né, tirando informações de outra, e assim por diante. Tem vários tipos de join, né? Aí é o poder também das linguagens para você utilizar no dia a dia do seu trabalho. A segunda técnica aí para você utilizar é agrupar dados e resumi-los. Então, a gente pode juntar, né, dados de várias fontes, ou às vezes na mesma fonte você quer agrupar e resumir os dados de uma forma que eles fiquem mais simples, né? Então, por exemplo, você pode ter as vendas do seu e-commerce, né, em uma tabela, né? Cada registro é uma venda, só que você quer resumir esses dados como a soma das vendas por mês, por exemplo, né? Então, desde do início ali da história da empresa, você quer saber qual que é a quantidade de vendas ou a receita até mensalmente, né, durante todos os anos. Você consegue fazer isso, né, para agrupar esses dados e resumi-los, né? Assim você consegue, por exemplo, só mostrar num dashboard, se você quiser, alimentado, né, pela tabela final, ali que você carregou os seus dados, você consegue então mostrar o seu gráfico, né, sua tabela e tudo mais. A terceira técnica é limpar e excluir sujeiras e ruídos. Bom, muitos dados eles vêm com informações que são inúteis, ou informações até erradas, ou informações que a gente não vai precisar, né? E geralmente, quando a gente fala em DW, quando a gente fala em ETL, a gente quer mandar só informações que vamos utilizar, né, para análise, para machine learning, para dashboards e por aí vai. Então a gente não vai mandar dados ou tabelas desorganizadas, com informações incorretas ou imprecisas, com muita sujeira, e também que a gente não vai utilizar, né? Então, a gente pode reduzir, às vezes, né, o conteúdo de uma tabela, tirando muitas coisas desnecessárias. O quarto tópico ali é deduplicar registros repetidos. E o que significa isso, basicamente? Às vezes, nas nossas fontes, pode ser que os dados eles estejam duplicados de alguma forma. Então, por exemplo, vendas duplicadas ou cadastros de usuários duplicados e que a gente sabe que é a mesma pessoa. Por exemplo, nesse exemplo de cadastros, a gente sabe que é a mesma pessoa e não queremos repeti-la.
Então, a gente precisa excluir isso antes de enviar para o nosso destino final, para não contar, por exemplo, erroneamente em um gráfico essa pessoa duas vezes, né? Ou somar vendas, sendo que você está considerando várias duplicações, repetições ali dentro, né? Então, é muito importante você diagnosticar os dados, entender exatamente o que está se passando ali dentro, né? E verificar onde tem erros, onde tem duplicações, para remover esse tipo de informação. Tá legal? E finalmente, por último ali, modificar tipos de dados. Então, outra coisa comum que a gente pode ver é um dado, por exemplo, ou uma coluna, né, de uma tabela na fonte, que na verdade deveria ser do tipo de data, né? Ou do tipo de date time, timestamp e por aí vai. Só que está com um tipo de string, né? Que basicamente é um tipo de texto na fonte. E você também tem que fazer essas modificações antes de passar lá para o seu destino, né? Então, se a coluna ela tem dados de data, a gente precisa transformar o tipo, se ele já não o é, para um tipo de data, né? Para conseguir, por exemplo, utilizar nas plataformas de dashboard exatamente para aquele tipo de data, né? Então, em Python, por exemplo, se a coluna ela está em string, você não vai conseguir fazer as mesmas manipulações nos dados como se o dado ele fosse uma data, um datetime, um timestamp, né? Então, cada tipo de objeto, ele também tem o seu tipo de manipulação de dados, né? Então, precisa ficar muito atento a isso, né? Isso serve como técnica aí muito utilizada dentro do processo de ETL, tá? Então, essa última técnica ela é bem importante, tá bom?